Noite, alunos. Hoje nós vamos fazer mais uma aula de matemática, é a nossa 7ª aula. Eu sou o professor Luiz Fernando, nós estamos falando de plano cartesiano e as suas coordenadas. Bom, aqui eu estou mostrando duas linhas numeradas. Essa que está na horizontal, estou passando o mouse aqui em cima, ó, vai do -9 até o +9. Essa que está na vertical vai do -8 até o +5. Essa primeira atividade nós vamos corrigir localize os pares ordenados no plano cartesiano. O primeiro par ordenado é o A menos 9 e 4. Menos 9 é o X, 4 é o Y. Ó. Então ele vai estar nessa posição aqui. Ó. Esse é o eixo de X e o outro eixo é o de Y. Né? Então o ponto menos 9 e 4 vai aparecer aqui. Ó. X menos 9 e Y 4. O ponto B, 8 e 3. O X é 8 e o Y é 3. Então, vai aparecer aqui o ponto 8 e 3. C, 0 e menos 3. O X é 0 e o Y menos 3. Eu vou sair do 0 e vou descer até o menos 3. Está aqui embaixo ó, o ponto. Menos 4 e menos 9. Eu vou sair do X menos 4 e vou descer até o Y menos 9. Que está aqui embaixo. Ok? Menos 4 e menos 9. O próximo ponto, 8 e 0. O X é 8 e o Y é 0. Então, vou marcar aqui no 8. Prestem bastante atenção que nós partimos do X para o Y. Ok? Posicionamento dos pontos no plano cartesiano. Então, a próxima atividade fala em quais quadrantes estão localizados os pontos. Nós sabemos que os quadrantes são representados por sinais, ou tudo positivo, ou tudo negativo, ou um negativo e um positivo, ou um positivo e um negativo. Quando for tudo negativo, como da letra A, menos 2 e menos 4, nós dizemos que está no terceiro quadrante. O X é negativo e o Y também é. Quando o ponto é todo positivo, o X e o Y do ponto é positivo, como aqui na letra B, nós dissemos que o ponto está no primeiro quadrante. 3 e 1. Quando o ponto é todo positivo, como aqui na letra C, 0 e 6, nós dissemos que ele está no primeiro quadrante, porque no primeiro quadrante tudo é positivo. Quando o X é positivo e o Y é negativo, como aqui na letra D, nós dissemos que está no quarto quadrante. Na letra E, o X é positivo e o Y é negativo, também é de quarto quadrante. Então, você deve observar os sinais dos pontos para saber qual quadrante que esse ponto pertence. Nós já fizemos isso em outras atividades. Então, a próxima atividade também está falando aqui de plano cartesiano. E aqui no plano cartesiano nós temos vários pontos assinalados. Acompanhe aqui comigo, eu estou passando o mouse. Esse ponto que eu estou passando o mouse, ele está no primeiro quadrante, o X dele é 8 e o Y dele é 9. Tanto o X quanto o Y é positivo, por isso que aqui é o primeiro quadrante. Aqui à esquerda não tem nenhum ponto assinalado, deixa eu me ver. Não temos nenhum ponto assinalado. Aqui abaixo é o terceiro quadrante, tem um ponto assinalado, ele está no X menos 8 e no Y menos 9. No terceiro quadrante, tudo é negativo. E aqui à direita, embaixo, nós temos dois pontos. Um está no 4 e menos 3, x4, y menos 3. O outro está no x3 e y menos 4. Isso aqui é o quarto quadrante, quando o x é positivo e o y é negativo. Então, ele quer saber qual ponto que está aqui no plano cartesiano que faz parte da relação. Será que é o ponto A, 3 e menos 4? O ponto A está no plano cartesiano. Ele quer o ponto que não está representado. 4 e menos 3. x4 e y menos 3 também está aqui no quarto quadrante. Ele quer o que não está representado. O ponto menos 8 e menos 9 também está aqui no terceiro quadrante. Descendo menos 8, vai até o menos 9. Ponto D, 8 e 9. Está aqui no primeiro quadrante. 8 do x, 9 do y. Agora eu tenho o ponto E, 9 e menos 8. 9 e menos 8
eu não tenho, tá? No plano cartesiano. É o único ponto que não está representado no plano cartesiano. Ok? Só para a gente aproveitar esse modelo que está aqui, ó, onde eu estou passando o mouse, aqui é o primeiro quadrante. O X e o Y de qualquer ponto que tiver nesse quadrante que eu estou passando o mouse, isso quer dizer que são positivos o X e o Y. O segundo quadrante está aqui à esquerda, ó, é tudo essa região aqui é o segundo quadrante. Para estar nessas regiões aqui do segundo quadrante, o X precisa ser negativo e o Y precisa ser positivo, para ele estar aqui no segundo quadrante. No terceiro quadrante, o X é negativo e o Y também é negativo, para ele ficar nessa região de terceiro quadrante. E aqui, essa quarta região, o X é positivo e o Y é negativo. Esse é o quarto quadrante. Então são 4 partes. Primeiro quadrante, tudo positivo. Segundo quadrante, X negativo, Y positivo. Terceiro quadrante, tudo negativo. X e Y são negativos. Quarto quadrante, X positivo, Y negativo. Aproveitamos aí a atividade para poder falar um pouquinho dos sinais dos quadrantes. Questão 4. É uma questão aplicada. Maria faz um mapa da sua escola utilizando o plano cartesiano e marcou o ponto exato em que cada lugar estava. Então, a cidade, né? O mapa da cidade de Maria tem duas referências. X está aqui na horizontal, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y está aqui na vertical, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui no mapa tem a sala da Maria, tem o bebedouro, tem a cantina da escola, tem a secretaria, tem o banheiro e tem a escada. Ele quer saber qual é a coordenada que representa o bebedouro dessa escola. Então, primeiro nós vamos ver a linha do X. O bebedouro está aqui em cima, estou passando o mouse em cima. O X desse bebedouro vale 5, enquanto o Y desse bebedouro é 4. Então, a coordenada que representa o bebedouro é 5 e 4. Por exemplo, se ele perguntasse aqui, a coordenada da sala, você olharia aqui, ó, 1 do X, 5 do Y. Se ele perguntasse o banheiro, seria 2 do X, 1 do Y. Se fosse a cantina, 4 do X, 3 de Y. Se fosse a secretaria, 3 do X, 2 em Y. Então, isso daqui é para você aprender a aplicar o plano cartesiano num determinado mapa, né? Aqui ele colocou o mapa da escola, que tem a sala de aula, tem o bebedouro, tem cantina, secretaria, escada e banheiros. Qualquer situação geográfica dá para aplicar o plano cartesiano. Lá da geografia vocês veem latitude e longitude, né? Tem os pontos cartesianos, os pontos de referência, né? O norte, sul, leste, oeste. Então aí você posiciona também, dá para fazer essa representação. Indique o quadrante em que cada ponto se encontra. Nós temos os pontos aqui A, B, C, D, E e F. Eu vou começar por ordem. Ponto A. O ponto A está aqui embaixo. Estou passando o mouse em cima. O X do ponto A é menos 3 e o Y é menos 2. Isso quer dizer que ele está no terceiro quadrante. O ponto B está aqui em cima. Estou passando o mouse em cima. O X vale 1 e o Y vale 3. Isso daqui é o primeiro quadrante, porque o X e o Y é positivo. O ponto C, o X é positivo e o Y também. Ó. X4, Y3. Positivo, primeiro quadrante. Então, o ponto B e C estão no primeiro quadrante. Segundo quadrante, olha o ponto E. X menos 3, Y1. Segundo quadrante. O ponto F tem X menos 3 e Y4. Também é de segundo quadrante. Por quê? Esses dois pontos têm o X negativo, mas o Y deles são positivos. Agora, o ponto D. Eu não falei dele. O X do ponto D vale 2, enquanto que o Y vale menos 4. Esse ponto D está no quarto quadrante. Ok? Observe os sinais, se é positivo, se é negativo, e para você definir os quadrantes. Então, voltando. Primeiro quadrante, o X e o Y dos pontos têm que ser positivos.
Segundo quadrante, o x tem que ser negativo, mas o y precisa ser positivo. Terceiro quadrante, o x negativo e o y também negativo. E quarto quadrante, o x é positivo, mas o y é negativo. Ok? Essa foi mais uma aula de matemática, professor Luizão.